Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá? Pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, financiar, chave Pix na tela ou na descrição aqui embaixo. Ative o sininho para receber as notificações. Tá? Compartilhe para chegar a mais pessoas. Deixe o seu like, lembrando que like é importante porque assim a gente pode chegar até mais pessoas. Assim a máquina do YouTube entende que esse conteúdo é importante, deve ser divulgado para outras pessoas. É isso, vamos lá então com Mobral. O que foi o Mobral, afinal de contas? Movimento Brasileiro de Alfabetização. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Antes de começar a falar sobre o Mobral, eu tenho que mostrar uma coisinha para vocês que é de suma importância, para poder entender o contexto geral do Mobral. Veja só. Eu acho que todo mundo conhece esse texto, ou deveria conhecer, né? Do professor Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Olha o tamanho disso aqui. Eu duvido desses que falam mal do professor Paulo Freire na internet se deram pelo menos o trabalho de ler pelo menos umas 2, 3 páginas ou um parágrafo. Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia, Professor assim, tia não. Enfim, todas as obras do professor Paulo Freire. Então, por que eu mostrei esse livro, afinal de contas? Por que esse livro é tão importante para a gente entender o contexto geral do Mobral? Vamos voltar até os anos 70, lá da década de 70. Vamos fazer esse trabalho aqui de entender como é que foi o contexto que o Mobral foi aplicado no Brasil. Na década de 70, tinha uma coisa interessante no Brasil, 10 anos antes, na década de 60, o Brasil estava assistindo uma coisa interessante, que eram as reformas de base do presidente João Goulart. Eu já falei das reformas de base, vou deixar aqui na descrição para vocês, se você quiser ver e rever. Tá? Nas reformas de base, o presidente João Goulart promoveu uma série de reformas, bancária, fiscal, educacional, agrária, enfim, ele fez uma série de reformas que seriam importantes para o Brasil avançar. Como qualquer governo, aqui entenda, não é pejorativamente, como qualquer governo populista, as reformas de base seriam então de suma importância para poder melhorar as condições de vida dos brasileiros. Logo, muitos reacionários começaram a fomentar golpe. Olha que interessante, né? 2 vezes, né, que o Brasil se vê a classe média sendo manipulada para tentar tirar um presidente democraticamente eleito. Teve outras vezes que também aconteceu, por exemplo, em 54 com o Vargas, 64 com o Jango. E é importante de falar que com o Jango era um período populista da história, que ele tentou mobilizar o povo para poder melhorar as condições de vida do povo. Logo, algumas ações da própria burguesia e da própria classe média começaram a atrapalhar e muito a vida do presidente João Goulart. Entre essas coisas, foi articulado com o apoio dos Estados Unidos, com financiamento estrangeiro, com um monte de coisa. E isso vocês podem assistir, por exemplo, no documentário O Dia que Durou 21 Anos, que é genial. Eu fiquei emocionado quando eu ouvi a voz do presidente João Goulart, de verdade, fiquei muito emocionado ao ouvir ele. O João Goulart, então, ele nessas reformas bases, estava a reforma educacional. Como eu mostrei para vocês o livro do professor Paulo Freire, o Jango, então, ele tentou implantar, para tentar combater o analfabetismo, o modelo de educação libertadora que o Paulo Freire tinha implantado no Nordeste. Olha só, o Paulo Freire, com uma experiência ousada, em menos de 2 meses, alfabetizou 300 pessoas. Absurdamente e espantosamente. O cara, num instante, conseguiu fazer com que pessoas pobres, cortadores de cana,
conseguissem aprender a ler e escrever com coisas que eram básicas, com o dia a dia deles. O cara é pedreiro, vamos pegar então tijolo, vai aprender a escrever tijolo, enfim, argamassa, pedra, e a partir disso ele vai desenvolver outras coisas e saber qual a situação social do qual ele pertence. Olha que interessante, pegar coisas do cotidiano do cara para poder assim, ensinar ele a escrever, né? Ou a mulher cozinheira, então vamos lá, ovo, enfim, vai aprender qual o lugar social da pessoa, qual escrever a coisa que a pessoa tem contato e desenvolver o raciocínio crítico. Beleza. Parece muito bom, parece bom demais. O presidente João Goulart decidiu: a reforma educacional, nas reformas de base, terá Paulo Freire como base, né? Beleza. Aí veio um golpe de Estado, um golpe que aleijou todo o Brasil, que fez o Brasil piorar e muito. Aí o que acontece? O Brasil se tornou um monstrengo. Vamos lembrar como é que era a ditadura militar no Brasil? Torturas, perseguições, milhares de pessoas perseguidas, centenas de pessoas mortas, pessoas que sequer tiveram a dignidade de ter seu enterro legitimado, que os militares negaram isso. Foi. E tem áreas estratégicas que o Estado não tem como fugir. Entre essas áreas estratégicas está a educação. Tá? Lá em 1970, por exemplo, quando os militares já estavam no poder, oriundos de um golpe militar, o analfabetismo no Brasil era de 33%. Isso numa população que era de 70 milhões de pessoas, ou seja, um número gigantesco. Gigantesco. O que os militares começam a fazer? Instituem lá o Costa e Silva. Então ele promulga uma lei do qual iria fazer com que um movimento de alfabetização, movimento brasileiro de alfabetização, Mobral, para tentar conter o analfabetismo. Ou seja, não poderiam contar com explicitamente com o modelo do Paulo Freire, mas ali debaixo dos planos meio que copiaram, né? Fizeram um plágio do modelo para tentar alfabetizar. Ok, então o Costa e Silva fez esse plano, colocou em prática, né, para tentar alfabetizar o povo. Só que uma coisa que você tem que entender sobre a ditadura militar brasileira, diferente que muito reacionário de internet, muito bobalhão que não estuda e não sabe das coisas, fica falando por aí, é que na época da ditadura militar havia um desleixo muito grande com o povo. Lembra aquela brincadeira que eles falavam, aquela imagem linguística? Primeiro é preciso deixar o bolo crescer para depois repartir? Então, nunca repartiram. O povo pobre, o povo mais pobre, por exemplo, que não tinha acesso à educação, não tinha acesso a porcaria nenhuma, foi abandonado de vez pelo governo. Porque o governo estava tão interessado em fazer a vontade da burguesia, financiamento estrangeiro, financiamento externo, um monte de coisa, obras faraônicas, Ponte Rio-Niterói, Minhocão, lá em São Paulo, a Transamazônica, Itaipu, que ali era uma lavagem de dinheiro sem fim. Que eles, não dava a menor pelota pro povo, tava nem aí se o povo comia ou não. O que aconteceu? Foi um desleixo sem fim. E não teve uma medida assim de melhoria na educação na ditadura militar. Tá? Essa é pra você, amigo reaça, que... Amigo não, amigo é o cacete. Mas essa é pra você que acha que a ditadura foi às mil maravilhas, mas que na verdade havia um desleixo tão grande com o povo que fazer um programa pra inglês ver, mentiroso, pra fazer de conta que tava alfabetizando o povo, mas não tava alfabetizando coisa nenhuma. Tá? O povo estava sendo abandonado à própria sorte. Essa é a grande realidade. Quando que a educação no Brasil começou a melhorar? A partir de 1996. Por que eu já estipulo a data? E foi a conquista da democracia. Foi a conquista da Constituição de 88.
E por que houve esse pulo? Foi em 96 que começou a melhorar a educação no Brasil. Porque em 96 surgiu uma coisinha bem bonitinha chamada Lei de Diretrizes Básicas para a Educação. Tem uma cópia aqui comigo, eu acho que está perdida, eu tenho que procurar. Só em 96 que a educação no Brasil começou a ser valorizada. O profissional da educação começou a ser valorizado. Quer saber como é que foi péssimo para a educação? Na ditadura. Na ditadura. Que esse pessoal acha que militar é a resposta para tudo, igual o Cris, militares hoje, militares amanhã, militares para sempre. Não. A ditadura militar foi péssima para a educação. Foi péssima. Tá? Deixou o povo, o João Goulart, como eu falei, tinha um plano, uma reforma de base para a educação, especificamente para a educação. Esse pessoal veio, passou a rasteira nas reformas de base, deixou o povo à deriva. Tá? É assim, toda vez que a burguesia vê que tem um governo popular, populista pelo povo, eles vão lá e dão uma rasteira no povo sem dó e sem misericórdia. É isso o nosso vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido. Curta, compartilha, inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações. Financie, chave Pix na descrição para a gente conseguir mais livros, para poder conseguir mais material para fazer para vocês. É difícil fazer todo esse conteúdo aqui. Ousa lutar, ousa vencer, vidas negras importam. Até o próximo. Tchau.